câmeras, beleza? Tão vazio hoje. É só um teste aí, Abel, por favor. 1, 2, 3, 4. Beleza? Abel, vamos lá. Abel, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Transamérica. Agora foi. Abel, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Transamérica. Em 2023, o Palmeiras consegue também, né, uma virada heróica contra o Botafogo e arranca para a conquista do Campeonato Brasileiro. Como que esse tipo de jogo no Morumbi contra um grande rival também dá um ânimo e uma expectativa para o próprio Palmeiras na sequência do ano? E agora, dia 11, tem data FIFA, mas o Palmeiras joga e você terá muitos desfalques por convocações e também pela suspensão do Vitor Roque. Óbvio, está longe o jogo, mas do que você viu hoje em campo, o que dá para montar com esse time do Palmeiras para buscar mais uma vitória contra o Juventude? Olha, vai ser extremamente difícil. Por isso mesmo que disseste, temos muitos desfalques, temos muitas ambições nesta competição, mas em função do que foi o meio do ano, o calendário, não vão estar reunidas todas as condições para que possamos estar na máxima força, o que não é bom para quando lutas para ser campeão, portanto, mas enfim, temos que viver com essa decisão e procurar dar o nosso melhor. É isso que vamos fazer, portanto, recuperar os nossos jogadores agora. Hoje foi um jogo muito difícil para nós e para o nosso adversário, numa primeira parte onde eu não vi a minha equipa, onde eu acho que às vezes nós nos esquecemos que quando jogamos com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, que as equipas vêm todas com faca na boca, e acho que na primeira parte o São Paulo foi muito melhor, sobretudo naquilo que tem que ver com intensidade, com duelos, com competir. Agora foi muito bom esses 3 pontos, acho que na segunda parte também fizemos por isso. Eu costumo dizer aos meus jogadores que o maior risco na nossa vida é não arriscar. Foi o que eu fiz quando atravessei o Atlântico sem conhecer o que é que eu ia apanhar, mas às vezes temos que arriscar mesmo. Foi isso que foi feito e acabamos por ser premiados por uma segunda parte da excelência e dar os parabéns sobretudo aos jogadores que entraram. Talvez a equipa que iniciou eu estivesse à espera de outro tipo de resposta que não deu. E praticamente foram os mesmos que jogaram e fizeram um jogo espetacular no último jogo em casa com o Vasco. Eu faço poucas vezes isso, acabei por repetir a equipa e na primeira parte nós não conseguimos produzir, nem render, nem bloquear o adversário, nem ter o mesmo nível de atitude. Na segunda parte eu acho que as substituições nos deram outra frescura, nos deram outra dinâmica. Entramos logo muito fortes no segundo tempo. Podemos ter feito logo o golo ou no Roque ou no próprio Maurício, um remate que ele fez. E depois mais a entrada do GFT e o nosso Ramon, acho que continuou a dar ainda mais dinâmica à equipa e acho que hoje ganhamos o jogo, sinceramente, por quem entrou do banco, entrou muito bem. E eu disse a um colega teu na prévia que muitas vezes os jogadores só querem iniciar porque só se sentem importantes quando iniciam. E eu muitas vezes digo aos meus jogadores que muitas vezes os jogos, uma boa parte dos jogos se ganham na segunda parte e, portanto, acho que foi isso que aconteceu. Uma vitória difícil, suada, depois de estar numa primeira parte a perder 2-0, onde o treinador tinha tudo para chegar ao intervalo e dar uma grande dura aos nossos jogadores e fiz exatamente o contrário, corrigi-los e ajudá-los para a segunda parte. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Abel, queria sua opinião sobre o lance capital do jogo, quando estava 2-0 para o São Paulo, no lance em que o Alan escorrega, acaba acertando o jogador do São Paulo, a arbitragem não foi para o VAR e o São Paulo está pedindo pênalti naquele lance. Queria sua opinião em relação a esse momento específico do jogo. Olha, falar da arbitragem é algo complexo, mas eu vou dar a minha opinião daquilo que eu penso. Antes de falar diretamente desse lance, porque também podíamos falar do lance do Bobadilha que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia.
Depende de onde tu quiseres olhar. Mas eu vou falar desse... É por onde tu quiseres olhar. É a narrativa que eu quero construir. Estou a ganhar 2-0, né? E depois perco 3-2 e vou arranjar formas de... Com calma. Primeiro, arbitragem. Vamos falar de que eu já escrevi sobre a arbitragem, já escrevi sobre o calendário, vou falar a minha opinião sobre a arbitragem. Primeiro, a união da arbitragem e a independência da arbitragem. Esse é ponto número 1. Tem que ser um organismo independente e que haja a união entre a arbitragem. Segunda, salários mais altos para os árbitros. Salários mais altos para os árbitros. Em minha opinião. Terceira, profissionalização e treinamento. Profissionalização e treinamento. Esta é a minha opinião e as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Esta é a minha opinião sobre a arbitragem. Acho que fui claro naquilo que eu disse. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Pois, por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Mas o que eu te quero dizer é que o Bobadilha devia ser expulso. Vocês viram o que é que fez o Crespo 2 minutos depois? O que é que o Crespo fez? Porquê? Porquê? Eu reclamei com o árbitro. Porquê que o árbitro não deu o amarelo quando na primeira parte ao Veiga, primeira falta, pumba, deu amarelo ao Veiga, certo? E eu disse, porquê que deste amarelo ao Veiga e agora nesta falta que o Alá passa à frente do Bobadilha e que ele o agarra e era o segundo amarelo? Ah, não é assunto teu, não és tu. Não... E é verdade, ele tem toda a razão. Não é assunto meu porque eu não sou o árbitro. Portanto, esta é a minha visão sobre esse lance, sobre o penalti. E esta também é a minha opinião em relação ao Bobadilha, que podia ter sido expulso e se calhar com menos um não estaríamos a falar desse possível penalti. É a minha visão. Se a bola tivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo e mesmo sendo um escorregão sem querer, eu acho que era penalti. Eu acho que era penalti. Mas da forma que foi, sem querer, com a bola já do outro lado, pelo menos daquilo que eu vi do lance, eu ainda não vi a repetição. Na minha opinião, não é penalti. Só por isso. Abel, tudo bem? Hoje você fez 3 mudanças no intervalo e com 20 minutos do segundo tempo você já tinha feito as 5. E dos jogadores que entraram, o Maurício deu 2 passes para gol e o Sousa fez o gol da virada. Eu queria te perguntar como que foi, primeiro, você receber esses jogadores no intervalo, perdendo de 2-0, num dia com muito calor, em um jogo que valia, que não só era clássico, mas valia também a liderança do campeonato. Como que foi esse trabalho para você conseguir mudar a cabeça dos jogadores e falar assim, ó, zerou no segundo tempo, vocês têm que correr atrás, e também essas escolhas que você fez durante a partida? A minha função é ser treinador, eu já falo isso com vocês muitas vezes, e às vezes dizem, já acabou o ciclo, treinador, está certo, os ciclos é o que é, essa é a minha função, a minha função é ajudar os jogadores, é treinar os jogadores, é valorizar os jogadores e valorizar o espetáculo. É a primeira vez que isto acontece, é a primeira vez que acontece com o Palmeiras. É a primeira? É a segunda? É a terceira? Não é a primeira vez que isto acontece. Agora, umas vezes, como eu vos digo, eu não tenho magia. Trabalho muito, estudo muito, ao contrário do que alguns dizem, né? Que eu fui para Portugal passear, não. Eu fui para Portugal levar a minha filha. Eu agora estou aqui sozinho e a minha mulher está com ela lá. Está a minha mulher a tratar da parte pessoal, a parte que também para mim é muito importante, que é o meu equilíbrio, e estou aqui sozinho agora. Portanto, o que eu te quero dizer com isto é, o pacto que eu tenho é quanto mais trabalho, quanto mais me dedico, mais sorte eu tenho.
não é? Mas não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Já fiz isto, já ganhei, já fiz isto e já perdi. Entendes o que eu te estou a dizer? Porque eu não tenho fórmula mágica. O futebol é feito de probabilidades. Eu gosto muito da estatística, gosto muito da experiência que eu tenho e aquilo que eu te disse. O maior risco é nós não arriscarmos. Foi aquilo que eu fiz, arrisquei. Já ganhei e já perdi. Já me chamaram de burro. Já me chamaram de burro. Portanto, eu sou exatamente o mesmo, que nada altera. Faço o melhor que eu sei e que eu posso para ajudar os meus jogadores e ajudar o Palmeiras a conseguir vitórias, como vocês viram aqui. Foi difícil, foi duro, perante uma equipa muito bem treinada, que quando jogámos São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Santos, Palmeiras, Red Bull, é sempre difícil, como eu previa que fosse este jogo. Agora não previa uma tão má entrada